Desde muito jovens aprendemos com nossos pais o quão é importante se manter forte diante a apresentação imponente do mundo. Percebemos a natural necessidade de alguma referência para nos guiar numa espécie de caos total. Quero dizer, quando olhamos para nós mesmos, enxergamos em nossas maiores particularidades imagens daquelas pessoas que, de alguma forma, o fazem parte. Neste mundo onde coexistimos, apresentava-se meu irmão mais velho e meus pais, existia um certo cuidado por todos nós com meu irmão. Ele sofria de algumas complicações médicas que o fazia sofrer de uma forma horrível. Para um irmão mais novo, a primeira referência, em meio à casualidade da vida, depois dos pais, é o irmão mais velho. Neste caso não era tão diferente. Crescemos levando a vida como ela deve ser levada, com um bom humor, rindo das coisas mais banais. Tínhamos noção da grandeza em que estávamos imersos. Conversávamos sobre as possibilidades que tornou a vida realidade e tudo aquilo que da vida mundana se escondia nas margens dos aprendizados. É simplesmente deslumbrante a forma em que tentamos se representar em nossa realidade, pois para toda imposição, estamos sujeitos aos limites de nós mesmos. De uns tempos para cá, meu irmão não ia nada bem de saúde. Era completamente angustiante ver uma alma tão desperta se contorcendo por forças tão próximas e ter a noção de que o máximo que eu poderia fazer era dizer: vai passar, sempre passa. Por vezes, a vida nos possibilita certas situações que torna completamente simples a mais elevada visão de mundo. Heidegger dizia que somos uma espécie de resultado do mundo em que nascemos. Mas não o mundo de forma universal, e sim o mais restrito e singular possível, pois nascemos em uma determinada época, numa determinada família, com determinados valores e costumes. Neste momento, era perceptível a minha impotência diante uma parcela minúscula de realidade. Minhas referências, enquanto tudo de útil, eram apenas alguns conhecimentos em coisas eletrônicas. De certa forma, era uma herança do meu pai. Ele vivia consertando os eletrônicos e eu o auxiliava de todas formas. Nunca um sentimento de ódio havia me tomado de tal forma. Não conseguia digerir a ideia da incapacidade tão absurda que se apresentava a mim. A princípio, sentimos a angústia de viver em corrupção com nós mesmos. Quero dizer, talvez não ocorra de forma consciente, mas notamos que estamos apenas repetindo alguém. Neste caso, era meu pai. Logo depois, o vazio da alma aparece em sua total imensidão. Com o passar do tempo, acabei me direcionando aos estudos mais avançados que pudera existir a respeito do estado de consciência humana em paralelo com o mundo da robótica. O quadro clínico de meu irmão já era crítico, e em uma explosão de desespero pelo desejo de eternizar a mais pura e livre alma que havia se apresentado a mim, criei uma espécie de robô bípede de aparência simples, porém sua imensa complexidade escapava-se da lógica racional nos seus primeiros 2% de construção. Foi preciso desenvolver máquinas específicas, capazes de resolverem cálculos que desafiam nossa noção de temporalidade. Com algumas centenas de milhares de linhas transcrevendo ordens, por fim estava pronto. Uma máquina ordenada a ser livre. Minha pretensão apontava a um delírio pouco conhecido pela humanidade. O anseio pela eternidade não é tão difícil encontrar em nossa cultura, valores que nos emergem em uma maré eternizada pelo medo da finitude. Estamos acostumados a acreditar no para sempre. Havia chegado a hora de ligar todos os aparelhos em meu irmão para uma espécie de transplante de consciência. Era visível nos brilhos de seus olhos que nem a mais elevada dor possibilitada pelo mundo das carnes era possível quebrar o orgulho e alegria de tudo aquilo que escapava de sua compreensão ser simplesmente executado pelo seu irmão, por mim. Ao puxar o interruptor geral, a carga elevada fez o corpo se carbonizar em frações de segundos. Aquilo tudo era demais para uma compreensão tão limitada quanto a minha. Era este um dos sentimentos naquele momento. Experimentei como seria estar fora da temporalidade. Era como se... Não era como coisa alguma. Quero dizer, não era. Talvez eu tenha experimentado um estado de não ser. Voltando a mim,
Sentei numa cadeira rústica enquanto insights simultâneos me passava pela mente. Talvez os nomes das coisas sejam eternas. Talvez sejamos eternos por possuirmos a finitude. Talvez eternizamos porque somos limitados. A representação facial do robô se despertou dizendo: dormindo.